Pessoal, então nós vamos falar agora sobre o hexágono regular, com informações que eu julgo que sejam as mais sintéticas, né? Há uma síntese das informações para ajudá-los aí ao resolver os seus problemas tratando do hexágono regular. Então começamos verificando quem é o hexágono regular. O hexágono regular é esse polígono de 6 lados, é um hexágono, onde todos os seus lados são iguais, né? Então eu teria aqui esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. E os ângulos também são iguais. Todos iguais. Certo? Primeira coisa que eu quero que vocês observem, além de entender isso, saber que se eu traçar as diagonais que ligam vértices que não estão um do lado do outro, né, vértices não adjacentes, essas diagonais aí, eu divido esse meu hexágono em 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o centro do meu hexágono. Observe o seguinte, esse hexágono foi dividido em 6 pedaços iguais agora. São essas 6 fatias aí. Se são 6 pedaços iguais e o ângulo todo vale 360, 360 dividido por 6, então aqui é 60 graus cada ângulozinho desse aqui. Certo? Então eu tenho essa informação. E aí observa o seguinte, que ao traçar essa circunferência em volta do hexágono, que é a circunferência circunscrita a ele, que está em volta dele, então ele está inscrito dentro da circunferência. A circunferência está em volta. Circo quer dizer em volta, inscrito, quer dizer dentro. E aí o que acontece? Observe que aqui eu estou indo do centro aqui da figura até a circunferência. Óbvio, isso aí é o raio. Aqui também eu tenho raio. Lembra que nós já tínhamos falado que aqui era 60 graus. Ora, se aqui é R e aqui é R, esse ângulo é igual a esse. Como a soma dos ângulos internos é 180, então esses dois aqui tem que valer quanto? 60, já que eles são iguais. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo, esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero, né? Ora, então o que vocês vão guardar? Que todas as vezes que eu traço essas diagonais no hexágono regular, eu divido esse hexágono em 6 triângulos equiláteros iguais, congruentes. Eu marquei um deles aí. E essa é a primeira informação. Quer dizer que o lado é igual ao raio da circunferência circunscrita, da circunferência que está em volta dele. Agora vamos olhar essa circunferência verde. A vermelha estava em volta, agora eu estou numa circunferência que está dentro. Então, a circunferência agora, ela é que está dentro. Então, ela é que está inscrita. E eu chamei esse raio dela de errinho, verde. Então, eu tenho o errão, que é da circunferência circunscrita, que é a que está do lado de fora, e errinho, que é a que está de dentro. E o errinho também, ele é o apótema. A apótema é a distância do centro da figura até o lado ali oposto a esse centro. Isso é apótema. E isso aqui é 90 graus. Ora, o que acontece? Se esse triângulo é um triângulo equilátero, obviamente eu sei que esse errinho é a altura dele, esse errinho minúsculo. Então, nós aprendemos que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Ora, se o errinho é a altura do meu triângulo equilátero, então errinho é igual a L raiz de 3 sobre 2. Lógico que eu sei que o L também é o errão, então eu posso também escrever isso, ó, se eu quiser. Tá? Então veja, gente, mais importante que simplesmente decorar isso é entender, porque a única coisa que eu estou guardando aqui é o que eu já guardei, que é a altura de um triângulo equilátero. Então lembra que eu falei, quando eu dei aula de triângulo equilátero, que a altura do triângulo equilátero é que vocês têm que guardar, que é L raiz de 3 sobre 2. E aqui eu estou usando essa fórmula para essa minha figura. Então eu tenho que reconhecer a figura, tá? Essa figurinha aí, essa figurinha que eu vou conhecer na minha cabeça, é isso que eu vou guardar, e vou guardar que eu tenho 6 triângulos equiláteros aí. Então vamos supor que o lado seja 6 do hexágono. E eu peço para você calcular, por exemplo, o errão. Se você o errão é igual ao lado. Né? Isso aqui é o próprio lado, aqui está o errão. E o errinho? O errinho é L raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque é a altura do triângulo equilátero, que é o próprio errão. Então daria 6 raiz de 3 sobre 2. Então o errinho dá quanto? 3 raiz de 3. Então eu calculei o errinho e calculei o errão, conhecendo essa minha figura, reconhecendo essa minha figura. E aí, uma outra coisa que eu poderia pedir para vocês é para calcular a área dessa minha figura.
desse meu hexágono regular. O que você vai falar assim? Olha, professor, eu tenho esse meu triângulo ABC, que na verdade eu tenho 6 iguais a ele. Então, se eu calcular a área desse triângulo e multiplicar por 6, eu consigo calcular a área do hexágono. Ora, então como é que eu faço para calcular a área do hexágono? Então, por exemplo, nesse aqui, eu ia calcular a área desse triângulozinho aqui, ó. E qual é a área dele? A área dele é base vezes a altura sobre 2. Quanto que é a base? A base está aqui, ela vale 6. Quanto que é a altura? A altura está aqui, ela vale 3 raiz de 3. Então, a área deu 9 raiz de 3. Certo? Ó, tranquilo. Se eu fosse fazer uma fórmula para isso, mas veja que o que eu usei foi esse raciocínio. Eu ia usar o raciocínio. Então eu ia falar assim, olha, eu sei que a área do triângulo é a base vezes a altura, que é o R', sobre 2. Só que o R' é L raiz de 3 sobre 2. Aí ficaria a área do triângulo. Na verdade, aqui eu estou deduzindo uma coisa que é a área do triângulo equilátero. Nem precisava fazer isso, mas dá isso aqui, ó. Né? Que foi uma das aulas que a gente deu aí atrás sobre triângulo equilátero. Só que a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo. Então, a área do hexágono seria 6 vezes aquela fórmula ali. Então, daria o quê? Simplificando aqui por 2 dá 3, 2 dá 2. Aí você vai decorar isso? Eu não faria isso. Eu simplesmente guardaria o raciocínio, que foi o que eu fiz aqui nesse problema. Qual é o raciocínio? É calcular a área de um triângulo e depois calcular 6 vezes a área desse triângulo. Eu não vou ficar usando fórmula, mas se eu tivesse que usar a fórmula, seria isso. Vamos ver esse problema que caiu no Enem de 2021, que além dele fazer uma revisão geral, a gente vai falar do hexágono de novo. Mas ele faz uma revisão geral diária aqui. Veja que é um problema completo. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para sua divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é 0,1 centavo por centímetro quadrado. Então, esse aqui, ó, é o custo de fabricação do cartão. E ele vai e esse cartão, ele pode ser na forma de um triângulo equilátero, na forma de um quadrado, de um retângulo, de um hexágono ou de um círculo. E ele dá as dimensões. Só que o cara está disposto a pagar 80 centavos por cartão. O que ele quer? Ele quer escolher, dentro desse limite, o cartão de maior área. Então, eu vou ter que calcular a área de cada uma dessas figuras para poder responder o meu problema. Fala para usar 3 para valor de π e 1,7 para a raiz de 3. Então, vamos lá. Então, eu tenho que calcular a área de cada uma das figuras. Vou calcular a primeira área de um triângulo equilátero de lado 12. Então, eu preciso calcular a minha alturinha do triângulo equilátero de lado 12. E eu já aprendi que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui dá 12 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui dá 6 raiz de 3. Ok? E a área? A área é base, que é 12, vezes a altura, que é 6 raiz de 3, sobre 2. Então, vai dar quanto? 36 raiz de 3. Só que ele falou para eu usar o raiz de 3 valendo 1,7 lá atrás. Então, vai dar 36 vezes 1,7. E fazendo essa conta, eu não vou ficar fazendo aqui, 661,2, que eu já fiz, né? Vou ficar fazendo todo o processo aí, depois vocês podem parar o vídeo se quiser conferir a conta. Mas daí essa área do triângulo equilátero. Próxima área, área do quadrado, lado 8. Área do quadrado, base vezes altura, lado vezes lado. 64, fácil. Área do retângulo, base vezes altura, 11 vezes 8. 88, fácil. Área do hexágono. A área do hexágono, lembra, eu tenho que fazer aqui o meu triângulo equilátero. E fazer 6 vezes ele, é lado 6. Então, mesma coisa. Primeiro eu vou calcular o triângulo. Então, eu estou só pensando no triângulo. Então, a altura dele é L raiz de 3 sobre 2.
E a área é base, 6, vezes a altura, sobre 2. 9 raios de 3. Certo? Essa é a área do triângulo, né? E só que ele falou para eu usar o raio de 3 valendo 1,7. Então, 9 vezes 1,7. E isso aqui vai dar 91, desculpa, 15,3. 15,3. Só que eu não quero triângulo. Eu quero é o meu minha canetinha. Eu quero é o meu hexágono. Ô, dificuldade, hein? É difícil aqui para escrever. No trava. Ai, ai, ai. Hexágono. A área do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo. 6 vezes 15,3 que vai dar 91,8. E aí ele pede para eu calcular também a área de um círculo de diâmetro 10. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então a área é πr ao quadrado. 5 ao quadrado vezes π, 25π. Só que ele falou para fazer o π valendo 3. 75. Então, gente, o que acontece? O que acontece? Estão aqui as áreas indicadas, todas que eu calculei. E lembra que ele falou que vai pagar 1 centavo por centímetro quadrado. Então, se eu multiplicar cada um desses valores por 1 centavo, eu vou ter o custo aqui da cada uma dessas peças. Então, eu quero a peça de maior área, né? Ó, tiver maior área. Quem é que tem maior área? Maior área é esse aqui. Mas só que vai dar 91 centavos, que estoura o orçamento, que ele falou que só pode gastar 80 centavos. Então esse aqui está fora. A próxima seria esse aqui. Mas também estoura o orçamento. Próxima, 75 centavos, não, que é o 75 centímetros quadrados. Não estoura o orçamento. É de quem? É o círculo. Então, ele vai escolher esse círculo. Então, pessoal, tá aí o que eu gostaria que vocês guardassem de hexágono. É aquela figurinha do círculo em volta, do círculo dentro, o errinho, o errão, lembrando que eu tenho 6 triângulos equiláteros dentro. E aí, você mata praticamente as questões todas que envolveriam hexágono. Isso vale aqui, vai valer na geometria espacial também, quando você tiver hexágonos sendo utilizados também. Perfeito? Nos encontramos no próximo vídeo.